E eu falei que a casa ia cair e está caindo. O Ministério Público do Rio de Janeiro finalmente achou o elo, a conexão entre a rachadinha do Flávio Bolsonaro e do Queiroz e a milícia de Rio das Pedras, a milícia Escritório do Crime, que é a milícia que matou Marielle Franco. Eu já vou falar disso. E vou falar também como o Flávio Bolsonaro lavava o dinheiro por meio de imóveis. Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas no canal, então se inscreve. Tem embaixo do vídeo um botão inscrever. É um segundinho, é de graça, é um segundo. É só eu falar a palavra Marielle, e não tem outro canal no YouTube que fala tanto da Marielle, talvez seja por isso, que é só falar a palavra Marielle que o YouTube desmonetiza o vídeo, ou seja, ele tira o dinheiro, o canal não ganha nada com esse vídeo. Às vezes eles remonetizam, ou seja, voltam a pagar pelo vídeo, pelos comerciais que são exibidos no vídeo, mas depois de 2, 3 dias, quando ninguém mais está vendo o vídeo. Eu acho que é por isso que a maioria dos canais não falam da Marielle, ou por medo. De qualquer maneira aqui, isso pra mim não é problema. Se você se inscrever no canal, que é de graça, só clicar um segundinho, já ajuda muito. E eu não tenho medo de falar sobre esse caso. Então vamos agora falar sobre a rachadinha Marielle e como o Flávio Bolsonaro lavava dinheiro, não de acordo comigo, mas de acordo com o Ministério Público. O Ministério Público descobriu que o Queiroz e o Adriano de Nóbrega, ele é o chefe da milícia de Rio das Pedras, da milícia Escritório do Crime. Eles conversaram juntos e eles cometeram um crime de obstrução de justiça. Por quê? Porque o Ministério Público convocou várias pessoas, assessores e ex-assessores do Flávio Bolsonaro a depor. E o Queiroz e o Adriano de Nóbrega falaram para a ex-esposa do Adriano de Nóbrega, que foi empregada pelo Flávio Bolsonaro no gabinete dele, para ela não ir depor. E para ela tomar cuidado com o que fala no celular, para não incriminar o Queiroz e o Flávio Bolsonaro, para não falar nenhuma besteira. Ou seja, isso é obstrução de justiça, porque eles estão falando para uma testemunha-chave, para, toma cuidado com o que você fala. Ou seja, se é para tomar cuidado com o que ela fala, é porque ela, sem tomar cuidado, falaria alguma coisa que comprovaria crimes. Que tipo de crime a gente não sabe. Fora a rachadinha, que outro tipo de crime eu não sei. Você não sabe, comenta aí. Que tipo de crime você acha que ela poderia falar? Só que o Adriano de Nóbrega, ele é chefe da milícia que matou a Marielle. Eu falei isso. O Ministério Público do Rio de Janeiro também descobriu que parte do dinheiro da rachadinha do Flávio Bolsonaro, a rachadinha era assim, ele pegava parte dos salários, às vezes até 90% dos salários dos assessores dele, dinheiro público, é roubo de dinheiro público. Parte desse dinheiro ia para o Adriano de Nóbrega, ou seja, o Flávio Bolsonaro pegava dinheiro público por meio do Queiroz, ele embolsava, ele lavava o dinheiro e parte desse dinheiro ia para o chefe da milícia que matou a Marielle Franco. Por que o Flávio Bolsonaro dava dinheiro para o chefe da milícia que matou Marielle Franco? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Responde, por quê? O que o Flávio Bolsonaro tem com a milícia que matou a Marielle Franco? Pois bem, em 2009 até 2016, o Flávio Bolsonaro, ele empregou a mãe e a esposa, que agora é ex-esposa, eles se separaram faz uns 2 anos, desse miliciano, Adriano de Nóbrega, que é o chefe dessa milícia. E aí, quando eles empregaram, inclusive ele estava preso. E a justificativa do Queiroz, ele falou isso numa entrevista faz muito tempo, acho que em janeiro ou fevereiro, ele falou que ele queria ajudar a família de um amigo. Ou seja, o Queiroz fala abertamente que ele é amigo do chefe da milícia que matou a Marielle. Ele é amigo, o Queiroz é amigo. E o Queiroz, chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí parte do dinheiro da rachadinha do Flávio ia para essa milícia. Tá chegando, estão ligando, tá cada vez mais os casos vão se juntar. E é o mesmo Ministério Público, não são os mesmos procuradores, promotores, mas é o Ministério Público do Rio de Janeiro que está investigando o caso Marielle, já está investigando o Carlos Bolsonaro e agora a investigação do Flávio Bolsonaro da rachadinha está chegando, está tudo se conectando, tudo vai fazer sentido. E quem diz, nada acontece com eles estão blindados. Gente, calma, eles vão acabar presos, pode demorar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, eles vão acabar presos. O Jair Bolsonaro, ele não é o Michel Temer, ele não é o Romero Jucá, ele não é o Aécio Neves, o José Serra, o Alckmin, que são pessoas que estão blindadas há mais de 30 anos, que estão ali no meio jurídico, no meio político há muitos anos e tem blindagem total. Não, o Jair Bolsonaro, ele é um deputado do baixo clero. O que quer dizer baixo clero? Um deputado que não fazia parte de comissão nenhuma, não era chefe de comissão nenhuma, não tinha influência sobre ninguém, sobre nada, porque tanto é que ele aprovou só 2 projetos de lei
e em 28 anos como deputado não tinha influência de nada. Então ele não é uma pessoa que está aparelhando o Estado junto a ele há muito tempo. O Jair Bolsonaro, ele sai do Palácio do Planalto direto para a prisão. Ou demora 1 ano, 2 anos, é o que eu falei, 10 anos, mas ele vai preso, ele não tem essa blindagem, ele não é um político de influência como os que a gente está acostumado a ver aí. Quando a gente via os ladrões do PSDB, do PMDB, são gente que tem influência, que estão aparelhando o Estado há décadas. Bolsonaro não, ele é um cara do baixo clero que meio sem querer virou presidente. E agora os crimes dele estão aparecendo entre esses crimes. Tem um envolvimento aí que, eu não posso falar que ele está envolvido, que a família dele está envolvida, porque seria crime de difamação, mas está chegando no caso Marielle, está cada vez mais interligado. Vamos ver. E agora, como o Flávio Bolsonaro lavava esse dinheiro? Antes disso, essa ex-assessora do Flávio Bolsonaro, ela embolsou mais de R$1 milhão. R$1 milhão, dinheiro público nosso. Só a ex-esposa do chefe da milícia que matou a Marielle. Então, por que o Flávio Bolsonaro deu R$1 milhão de dinheiro público para uma funcionária fantasma que não ia trabalhar, não tinha crachá nem nada, que era esposa do chefe da milícia, de uma milícia que matou várias pessoas? Esse Adriano de Nóbrega, eu estava lendo sobre ele é suspeito de mais de 20 assassinatos. E, entre eles, o da Marielle. Ele está envolvido no caso da Marielle, várias testemunhas o citaram. Então, e ele é foragido da justiça. Então, por que o Flávio Bolsonaro deu mais de R$1 milhão de dinheiro público para eles? E, desse dinheiro, pelo menos 280 mil ela repassou de volta para o Queiroz, que foi dinheiro que o Flávio Bolsonaro lavava. Agora, como ele lavava? Segundo o Ministério Público, aí faz todo sentido, ele comprava imóveis, ele pagava um preço bem abaixo do valor de mercado por esse imóvel, era o que ele pagava em depósito. E em dinheiro, malas de dinheiro, em bolsas de dinheiro, ele pagava em espécie, ele pagava o resto. E aí, na contabilidade, ele falava, eu paguei 150 mil por esse imóvel. Dali, 1, 2 anos, ele vendia por 500 mil. O lucro era o dinheiro que ele conseguiu lavar. Tem 2 imóveis em Copacabana, eu falei disso aqui no vídeo ontem, que ele comprou os 2 imóveis oficialmente. Ele pagou 310 mil reais por esses 2 imóveis juntos. Foi 170 mil um e 140 mil o outro, se eu não me engano. E ele vendeu esses imóveis por mais de R$1 milhão, cerca de 14, 15 meses depois, por mais de R$1 milhão. Então foi um lucro assim, imagina, você compra por 300 mil, dali 1 ano você vende por R$1 milhão. É um gênio dos negócios? Não. O Ministério Público descobriu que a pessoa que vendeu o imóvel para o Flávio Bolsonaro, ele depositou em espécie, em dinheiro, mais de 640 mil reais no dia em que ele vendeu os imóveis para o Flávio Bolsonaro. Então ficou claro que o Flávio Bolsonaro pegou dinheiro ilícito, dinheiro da rachadinha, porque o Flávio Bolsonaro não tinha como declarar esses quase 650 mil reais. Ele não tinha onde tirar esse dinheiro, não tinha nada, não condiz com o salário dele, com os ganhos dele, e aí ele pegou esse dinheiro, pagou em espécie e o rapaz, a pessoa que vendeu, depositou o dinheiro, ou seja, ele não vendeu os imóveis por 310 mil, ele vendeu os imóveis por quase R$1 milhão. E aí, o Flávio Bolsonaro depois, quando ele vendeu os imóveis pelo valor de mercado, ele conseguiu lavar mais de 600 mil reais em uma tacada. Isso são apenas 2 dos 37 imóveis que tem o Flávio Bolsonaro. Então, estão chegando no esqueminha dele e está ficando público. Todo mundo está vendo. Você tem que pegar esse vídeo e mandar para os bolsominions. Somente essas partes do vídeo falando, é assim que ele lavava dinheiro. É criminoso, e é criminoso da pior espécie. E agora tem uma coisa, é que a Procuradoria-Geral da República está aparelhada com o Bolsonaro, que é o Augusto Aras. Porque senão, esse tipo de crime, a rachadinha, também aconteceu no gabinete do Jair Bolsonaro, o atual presidente. Porque várias dessas funcionárias, e eu falo várias no feminino porque a maioria eram mulheres, também foram contratadas pelo Jair Bolsonaro. Elas não têm crachá da Câmara dos Deputados, elas não moravam no Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro tinha ali um comitê, um escritório também do gabinete dele. Elas moravam longe, não tinha como elas irem trabalhar lá. Então, o Jair Bolsonaro também tinha rachadinha. Só que o Jair Bolsonaro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, não pode investigar o Jair Bolsonaro. Quem investiga o Jair Bolsonaro é a Procuradoria-Geral da República. O meu pedido aqui é que o próximo presidente seja de esquerda ou direita, mas principalmente de esquerda, porque a esquerda, quando foi para o poder, falhou
e investigar os governos anteriores que eram corruptos. Principalmente de esquerda, chega e coloca um PGR, dessa vez haja com estratégia, não faça como a Dilma, que o Janot falou no livro dele, como é que ele foi escolhido para ser Procurador-Geral da República. Foi uma entrevista, uma conversa de menos de 10 minutos, e aí o Janot, um dos maiores traidores da história, ele foi o pilar do golpe de 2016. Que haja com estratégia, coloca um Procurador-Geral da República para investigar o Bolsonaro, que aí, ó, eu falo, não dá 6 meses o Bolsonaro vai preso, porque são vários crimes, ele tá ligado nesses crimes da rachadinha. A filha do Queiroz, a Natália Queiroz, aquela que era personal trainer de artistas globais no Rio de Janeiro, ela tinha um emprego ganhando 9 mil por mês na Câmara dos Deputados, no gabinete do Jair Bolsonaro. Tem uma outra filha do Queiroz também, tem várias pessoas. Então, tá ligado o crime, mas estão investigando por enquanto só o Flávio. Mas, gente, a casa vai cair. Calma, as coisas demoram, infelizmente demoram. Num país sério, o Ministério Público já tem indícios suficientes para pedir a prisão preventiva do Queiroz e do Adriano de Nóbrega. O Adriano de Nóbrega, ele já é foragido. Tem gente que diz que ele morreu. Eu acredito que não, porque faz uns 2 meses eu li que a família dele trocou o advogado dele num processo pelo qual ele está foragido. Então, por que a família trocou o advogado de alguém que morreu? Eu acho que ele não está morto, ele está foragido mesmo, ele está intocado em algum lugar. Mas já há indícios para pedir a prisão preventiva do Queiroz e dele, outra prisão preventiva dele, porque ele já tem de outro processo. E o Flávio Bolsonaro que se cuide, porque o Ministério Público vai começar a investigar agora, pediu ontem, foi quebrado ontem o sigilo bancário do sócio dele na franquia da Copenhagen, da loja de chocolate que ele tem lá, num shopping do Rio de Janeiro. E o sócio dele tem conta no Panamá. No Panamá é um paraíso fiscal, é onde, lembra de um escândalo chamado Panama Papers, que foi um escândalo que pegou várias pessoas bilionárias porque eles lavavam dinheiro no Panamá, que é um paraíso fiscal, é como se fosse a Suíça, a Ilhas Caimã, Panamá. O sócio do Flávio Bolsonaro tem conta no Panamá, olha que coincidência. Então, calma, a gente vai saber de mais coisas desse caso, porque vai vazar no futuro. E a casa está caindo, só que cai aos poucos. Você constrói um castelo de areia muito grande, não é do dia para a noite que o vento vai levar o castelo de areia e que a casa vai cair, não. É pouco a pouco, ainda mais porque toda hora vinha o STF e parava a investigação, aí voltava, aí vinha o STF e parava de novo, aí volta, volta. Então, calma, vamos esperar, tudo vai dar certo. Agora, chegou até aqui, se inscreve no canal, é de graça, não custa nada se inscrever no canal. Você quer ser membro do canal, que paga para ajudar o canal? Pode ser, aí paga, mas é o botão Seja Membro. Mas do lado tem o botão Inscrever e é de graça. Você se inscreve, já são mais de 130 mil pessoas, a gente faz oposição todos os dias. E eu não tenho medo de mostrar a cara e falar aqui do caso Marielle, de falar aqui da rachadinha e de como o Flávio Bolsonaro lavava dinheiro de acordo com o Ministério Público. Quem diz não sou eu, Thiago. Quem diz foi o Ministério Público, em documento oficial. Então, a gente pode falar aqui. Tem gente que tem medo, eu não tenho. Então, é isso, gente. Falou!